Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette sessão de Papo com Jaque. Se você é novo no canal, por favor, não esqueça de se inscrever. Deixa um like, compartilhe o vídeo para nos ajudar a crescer. E vamos aprender a falar do passado hoje. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à parler du passé composé. Eu coloquei essas duas frases aqui para introduzir. Alors, hier, j'ai regardé un film. Je suis allé au supermarché lundi dernier. Uma coisa que é possível ver nessas duas frases é que o passado é composto. Por isso que em francês a gente fala de passado composto. Mas como que eu já disse, a equivalência é o pretérito perfeito do português, certo? Bien. Então, le passé composé, en français, se forme avec l'un des deux auxiliaires au présent plus le participe passé du verbe que tu veux conjuguer. Quels sont les deux auxiliaires? Les deux auxiliaires sont le verbe avoir et le verbe être. Os dois auxílios que você precisa saber para falar no passado em francês são o verbo ter, le verbe avoir, e le verbe être, o verbo ser e estar. Bien? Mas o participo passado, que a gente vai ver. E o participo passado, né, a gente vai ver daqui a pouco, mas aqui eu coloquei os dois verbos que a gente precisa saber. Le verbe avoir, que geralmente os alunos que estão estudando o passado já sabem, né? E le verbe être, certo? Já que tem dois auxílios possíveis, mais para frente eu vou falar para vocês como saber qual auxílio usar, né? Como escolher o auxílio para você falar no passado. Isso a gente vai ver também. Mas logo deixa eu falar um pouco sobre o participo passado, né? Le participe passé peut être régulier, né? Pode ser regular, especialmente para os verbos que terminam em ER. Todos os verbos em francês que terminam em ER vão ter o participo passado em E acento agudo. Alors, les verbes qui se terminent en ER vont avoir leur participe passé terminé en E accent aigu. E muitos dos verbos que têm a terminação em IR também vão ter o participo passado em I. Muitos. Alors, quelques-uns des verbes en IR. Não é todos eles, alguns. Mas vocês vão ver também, mais para frente, alguns exemplos. Bien? E também pode ter o participo passado, o particípio irregular também, que tem terminações variadas. E esses vocês vão precisar estudar eles, gravar eles, certo? Bem, e já vamos iniciar com exemplos com avoir. Vamos lá. Alors, le participe passé régulier, avec ER, les verbes en ER. Tem essas terminações, né, em ER. Toutes les terminaisons sont en ER. D'accord? Et le verbe se termine en ER. Le participe passé se termine en E accent aigu. Exemple, parler, parler. Et le passé composé vai ser assim. J'ai acheté, tu as avisé, elle a souhaité, nous avons téléphoné, vous avez chanté, elles ont invité. Esses exemplos, eu peguei verbos daqui, né? Alguns verbos daqui, exemplo, chanter, que é cantar, aviser, que é avisar. Aí vocês vão ver que para formar o passado composto, é só colocar o participo, né? O particípio passado, com acento agudo, é acento agudo, e o verbo auxílio, avoir. Bien? Vamos ver outro exemplo com IR. Alors, le participe passé régulier avec la terminaison en IR. Pour la terminaison en IR, le participe passé se termine en I. Eu coloquei alguns exemplos de verbos aqui. D'accord? Et le passé composé avec avoir, eu coloquei exemplo de passado composto com le verbe avoir ici, pour les verbes en IR. Le verbe finir, par exemple, seria j'ai fini, réussir, tu as réussi, il a choisi, nous avons réfléchi, vous avez obéi, ils ont grandi. Vocês podem remarcar
perceber, remarcar não, vocês podem perceber que aqui eu coloquei I para esses verbos, porque o particípio desses verbos em IR, né, seria só I, certo? Tem particípio irregular? Tem. Aqui eu coloquei alguns exemplos de participe passé irrégulier. Esses verbos aqui, por exemplo, aí tem o particípio deles aqui e o significado deles aqui. Um exemplo, eu coloquei alguns exemplos do passado composto aqui, com o verbo ter ainda, né? Todos os 3 exemplos que a gente acabou de ver aqui são com o verbo ter, certo? E eu coloquei aqui o exemplo desses, né, particípios irregulares. Por exemplo, j'ai écrit, tu as été, il a offert, nous avons eu, vous avez bu, ils ont fait. Por exemplo, se você quer dizer eu tive, seria j'ai eu, né? Nós tivemos, nous avons eu. Aí, isso eu peguei bem aqui, né? Desse exemplo de verbo, certo? Então, quando você for falar o particípio ou no passado composto, primeiro, você precisa saber os verbos auxílios. Segundo, você precisa saber o particípio dos verbos. E, como que eu já falei, tem particípios regulares, tem alguns irregulares, certo? E agora, vamos ver o passado com o verbo être. Le passé composé avec l'auxiliaire être. Vamos lá. Le passé composé avec l'auxiliaire être se forma especialmente com 14 verbos da montanha, né? Geralmente a gente usa o verbo être com esses 14 verbos, né? Le verbe aller, retourner, rester, entrer, tomber, passer, monter, arriver, partir, descendre, sortir, venir, mourir, naître. Esses verbos geralmente vão ser conjugados com être. Bien? E também os verbos pronominais, né? Na forma pronominal, les verbes à la forme pronominale aussi vont être conjugués avec l'auxiliaire être. Tem a voz passiva, a voz passiva em francês, né? A forma passiva que a gente usa o auxílio être também, mas eu não coloquei aqui no vídeo, certo? Bem, vamos ver uns exemplos aqui. Por exemplo, eu coloquei os mesmos verbos aqui, né? Como que eu já falei na regra nas primeiras partes, todo verbo em ER vai ter o particípio deles em E acento agudo. Por exemplo, aller. Aí vai ser je suis allé. Je suis allé. Primeiro, é um verbo, né? Em ER tem acento agudo. E segundo, eu uso o auxílio être porque é um verbo, é um dos 14 verbos da montanha. Esses verbos, em qualquer lugar vocês vão ver eles, vai ser com o auxílio être. Tem a exceção? Tem. Mas a gente poderá ver isso no próximo vídeo. Bien? Alors, eu vou ler de novo esses exemplos aqui. Je suis allé, tu es descendu, il est venu, nous sommes nés, vous êtes sortis, ils sont restés. Aí aqui eu peguei alguns verbos aqui, vocês podem ver também que tem alguns particípios irregulares que eu coloquei aqui, né? Tipo, descendre vai ser descendu, venir vai ser venu, bien? Ok, vamos ver agora para alguns verbos pronominais. Para os verbos pronominais é a mesma regra, né? São verbos em ER, a gente coloca E acento agudo no particípio, e vão precisar de um pronome reflexivo. Então vai ficar, por exemplo, je me suis levé, tu t'es brossé, il s'est maquillé, nous nous sommes réveillés, vous vous êtes rasé, ils se sont couchés, por exemplo. Aqui vocês vão ver. Precisa aprofundar mais? Vamos precisar aprofundar mais. Talvez no próximo vídeo eu vou fazer de forma separada para explicar outras coisas. E qualquer dúvida também poderão deixar no comentário, né? E a gente vai preparar outros vídeos, certo? Resumindo, le verbe être
ou avoir. Comment choisir l'auxiliaire? Como escolher o auxílio? Primeiro, le verbe avoir, o verbo ter, est utilisé pour la majorité des verbes que existem em français. Quando você for falar no passado, a maioria dos verbos que existem em francês vão precisar do auxílio avoir. E o resto, né, que são os 14 verbos da montanha, os verbos na forma pronominal e passiva, vão ser com être. Então, resumindo, para você saber qual auxílio usar, você precisa memorizar quando usar o verbo être, né? Sabendo os 14 verbos da montanha e a forma reflexiva, né? Tipo, quando os verbos estão na forma pronominal, reflexiva, certo? Aqui eu coloquei exercícios. Na verdade, eu coloquei os verbos de novo, né? Para vocês poderem ver. E aqui exercícios para vocês praticarem. Alors, à ton tour, sua vez. Você vai tentar, né, pegar esses verbos e falar eles no passado. Eu já coloquei os auxílios aqui. Também poderão tentar fazer a escolha do auxílio. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link onde vocês poderão encontrar esse documento em PDF e assim poderão praticar mais, certo? Merci d'avoir regardé la vidéo. À la prochaine. Não esqueça de se inscrever, deixar um like, compartilha e continue praticando com amigos, em grupos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!